Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana Elisa, da disciplina de História, e estou aqui para a gente fazer mais uma aula bem interessante. É a aula 28, nós vamos fazer a segunda parte da aula sobre cultura romana. Quais são então os objetivos da nossa aula de hoje, pessoal? Compreender como constituíram-se a cultura da sociedade romana a partir de sua engenharia, arquitetura e das artes. Vamos identificar as características do direito romano, analisar a influência da língua românica até os dias atuais, ok? Quais foram os assuntos que nós vimos nas últimas aulas, na última aula, pessoal? Como estava dividida a sociedade romana, as características da família romana e o poder do pater familia, a posição da mulher na sociedade romana. Vimos também os tipos de habitações, verificamos os espaços de lazer e o divertimento dos romanos e a religião romana. Pessoal, vamos refletir um pouquinho aqui. Eu trouxe uma imagem para vocês, né? Então, vamos fazer uma reflexão. Será que as grandes construções e obras estão presentes apenas na atualidade? Ou será que essas grandes construções fizeram parte também de outros períodos históricos? Então, para a gente refletir um pouquinho, né? Uma imagem aqui moderna, né? Uma fotografia, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o legado romano. Dentre os legados da civilização romana, pessoal, destacam-se os princípios políticos e jurídicos, a linguagem, a arquitetura, a engenharia, além da filosofia romana também. Nós temos aqui, então, a imagem das ruínas do Fórum Romano. Então, foram muitas as contribuições do povo romano, correto, pessoal? Que são utilizadas até atualmente, se nós formos verificar, ok? A engenharia, vamos começar pela engenharia então. Pessoal, obras monumentais como o Coliseu, os aquedutos, as estradas, elas foram feitas então levando beleza e praticidade. Então os romanos, eles eram um povo muito prático, né? Não que eles não fizessem obras para enfeitar algum lugar ou algo parecido, mas eles faziam as obras aliadas a uma praticidade, para servir para alguma coisa maior. Tá? A influência etrusca e a influência grega foi muito marcante, né, para o povo romano. A partir do século II, pessoal, antes de Cristo, porém, os romanos já começaram a adquirir uma identidade artística própria, tá certo? E bastante inovadora, se nós formos verificar. Na engenharia, então, pessoal, eles inventaram uma espécie de cimento, chamada de saemenum, precursora do nosso concreto. Então, era uma mistura de cal, né, que já era feita até pelos egípcios, com a pozzolana, que na verdade era uma cinza vulcânica que eles adquiriam lá do Monte Vesúvio, do vulcão, né? Pelas erupções, o vulcão espelha essas cinzas, elas se petrificam e aí com essas cinzas petrificadas eles moíam e faziam uma espécie de cimento. Então, chamada, né, na localidade de Puzzoli, por isso que vem esse nome pozzolana. Então, nós temos aqui um exemplo de opus saementicium em um túmulo na Via Ápia, em Roma. E também uma amostra de pozzolana na imagem menor. Nós temos aqui, então, uma imagem que nós vemos a vista do Vesúvio, né, na cidade de Pompeia. Nota-se, pessoal, que a parede edificada a partir da composição de rochas feitas como se fosse o nosso cimento. Tendo em mãos, então, pessoal, o cimento, o concreto, os conhecimentos de cálculo e engenharia, os romanos vão elaborar obras muito interessantes, né? Tanto pela engenharia da resistência, quanto pela beleza também das suas obras e o tamanho delas, a monumentalidade dessas obras. Vamos então para uma atividade número 1 aqui. O que era a pozzolana? Material utilizado nas construções romanas? Letra A, era uma mistura de cal com massa proveniente das conchas marinhas. Letra B, era um tipo de cimento obtido pelos romanos através das cinzas do Vesúvio e do cal. Letra C, era uma mistura de argila com cascalho.
Letra D, era uma mistura de pedra com argila e conchas trituradas.
Vamos para a resposta? A resposta é a letra B. Era um tipo de cimento obtido pelos romanos através das cinzas do Vesúvio e do Cal. Arquitetura. Vamos falar um pouquinho da arquitetura então. O estilo romano, pessoal, se destacou em obras como as termas, os anfiteatros, os circos, os templos, os edifícios públicos e também até mesmo edifícios residenciais. O uso do arco, das colunas, que também foi uma herança dos gregos, que os romanos adaptaram, geralmente no estilo dórico e jônico, que eram os mais utilizados pelos romanos. Também utilizavam-se muito das abóbodas e foi uma das principais características dessa arquitetura romana. Nós temos aqui as ruínas de um anfiteatro romano e vocês podem perceber que além dos arcos, tem a presença das colunas em estilo grego. Então, foi muito usado pelos romanos também. Os aquedutos, pessoal. Os aquedutos, então, foi uma forma que os romanos encontraram para se levar a água mais distante das cidades para abastecer as populações urbanas. Eram canais que serviam para transportar essa água recolhida, das nascentes, dos poços e assim por diante, e levadas até essas cidades romanas. Elas foram sendo, então, pessoal, adaptadas ao longo do tempo. No início, elas eram no chão, canais feitos no chão, com pedras ou algo parecido. Depois, elas foram sendo modernizadas, acabaram tendo uma construção elevada, alta, e também feitas em pedras. E geralmente, então, esses aquedutos aéreos eram suportados pelos arcos, para que não houvesse problema de desmoronar ou algo parecido. Então, os aquedutos foram muito úteis para que a população tivesse água nas suas cidades. Aqui nós temos uma representação de como funcionavam esses aquedutos. Então, aqui a fonte da água, as câmaras, o tanque de sedimentação para que a sujeira fosse para o fundo, o aqueduto, então, arcado e coberto, e levando e transportando essa água para a cidade. E as estradas, pessoal? As estradas romanas eram muito famosas, Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão aqui, todos os caminhos levam a Roma. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar nisso, sim. Então, nós temos aqui até uma charge, comentando aqui sobre as estradas romanas, e vocês podem verificar que é bem interessante. Então, ali, Departamento de Transportes do Império, nós descobrimos qual é o problema do tráfego, César. Todos os caminhos levam a Roma. Então, é uma charge, com um pouco de humor para vocês, tá bom? As estradas, então, pessoal, elas eram muito bem feitas pelos romanos. Essas obras de engenharia, elas perduram até os dias atuais. Existem ainda muitas estradas romanas, do Império Romano, onde as pessoas circulam, onde carros circulam, então foram muito bem feitas. Mas no começo elas tinham, na verdade, uma finalidade militar, de poder fazer com que os exércitos fossem para todo o Império Romano. Todo o Império Romano, então, estava servido dessas estradas, E elas também eram o caminho que os mensageiros faziam para levar as informações que eram necessárias para as tropas que estavam mais distantes, por exemplo. Mas com o decorrer do tempo, é óbvio que outras pessoas utilizariam-se das estradas, principalmente os comerciantes, que poderiam, através dela, levar suas mercadorias, fazer o seu comércio com outros povos, com outras regiões. Isso foi muito importante para a atividade comercial, para o enriquecimento de Roma. Então, nós vamos ver aqui, é uma imagem atual, uma fotografia que mostra que essa estrada romana ainda continua muito bem conservada. E vamos falar um pouquinho também agora sobre o direito romano, pessoal. A palavra justiça vem do latim, da palavra jus, que significa direito e equidade. Para os romanos, então, a justiça, as leis eram algo que interessava muito a eles, Despertava bastante interesse e desde cedo as crianças já eram habituadas a conhecer um pouco sobre as leis e eram orientadas sempre a obedecer essas leis, coisa que é muito importante, acredito, até na nossa atualidade. Então elas já recebiam noções de direito. Até o período republicano e o direito romano era fundamentado, pessoal, nas leis orais.
Mas depois viu-se a necessidade de colocar em prática e colocar essas leis na forma escrita, para que todo mundo pudesse segui-las e para também que as pessoas não se prevalecessem dessas leis orais e não enganasse a população, por exemplo. Se elas estavam escritas, elas deveriam ser seguidas corretamente. Muito bem. A Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., é um dos exemplos dessa fundamentação jurídica na parte escrita. Elas foram escritas e foram deixadas no Senado para que todo mundo pudesse lê-las. Os romanos, pessoal, além de fazer as leis, eles gostavam também, eles achavam importante torná-las públicas, ou seja, eles faziam as compilações dessas leis, divulgavam os seus decretos, divulgavam as suas decisões judiciais, né? Essas compilações, pessoal, elas vão receber o nome de códigos e elas vão servir, inclusive, elas serviram para basear a fundamentação jurídica de vários países aqui do Ocidente. Por essas grandes contribuições, então, pessoal, os romanos foram um dos povos que mais contribuíram para fundamentar e para fundar uma ciência jurídica, tá ok? Vamos para mais uma atividade então. Qual a importância do direito para os romanos?
Vamos para a correção? Resposta: o direito era muito apreciado pelos romanos. Desde cedo as crianças eram orientadas a obedecer às leis. Além de elaborá-las, os romanos valorizavam a publicação dessas leis para se tornarem públicas. Então agora vamos conhecer um pouquinho também sobre a língua romana. A língua falada pelos romanos, pessoal, era o latim, ok? O alfabeto, na verdade, dos romanos, ele foi baseado um pouco na parte cultural dos etruscos, no alfabeto etrusco e também no alfabeto grego. E foi adaptado e se tornou, então, a língua latim falada pelos romanos. No dia a dia, então, pessoal, havia uma diferença, é óbvio. Até nós falamos um pouco diferente no nosso dia a dia do português gramatical. Ocorria isso em Roma também. As pessoas, então, que não tinham tanto acesso à educação, ou as pessoas na correria do dia a dia, elas falavam um latim vulgar, digamos assim, e não o latim gramatical. Mas na parte escrita se usava bastante mesmo, corriqueiramente, né, o latim gramatical. Então, nós vamos ver que pelo vocabulário e pela pronúncia, esse latim vulgar praticado no dia a dia era bastante diferente, tá bom? A língua românica, ainda comentando sobre ela, pessoal, a elite mais bem educada, né, a elite de Roma, ela passou também a achar interessante falar o grego. Muitas das obras que os romanos liam e estudavam, elas eram escritas em grego. Então, essas pessoas procuravam aprender o grego também. A expansão territorial romana e as suas conquistas, pessoal, isso é muito importante a gente analisar, elas vão levar o latim para toda a Europa praticamente, correto? Então, nós vamos verificar que dessa forma, esse latim vulgar, esse latim falado no dia a dia, ele entrou em contato com os idiomas e os dialetos das outras regiões do Império Romano, principalmente na Europa. E elas vão contribuir, então, para que se forme, na verdade, idiomas que nós conhecemos muito bem na atualidade, certo? Então, elas vão originar as línguas românicas, que nós chamamos, ou as línguas neolatinas, ok? Vamos verificar um mapa aqui, então, pessoal? As línguas românicas. A nossa língua e tantas outras, como o francês e espanhol, também tem como base o latim, a língua falada pelos romanos. Então, se nós verificarmos esse mapa, as áreas que estão coloridas, né, elas são as regiões onde, no continente americano e no continente europeu e até algumas regiões da África, línguas que são faladas que derivam do latim, derivam da língua que os romanos falavam. E quais eram as principais línguas românicas, neolatinas? Então, quais são essas principais línguas neolatinas? Nós temos então o italiano, o português, o espanhol, o francês e outras que nós talvez não tenhamos tanto contato, como a língua dos romenos, o catalão, o galego e o provençal. São as principais, então, línguas neolatinas. Vamos para mais uma atividade? Quais as características da língua falada pelos romanos no seu cotidiano?
Vamos corrigir a atividade? A resposta: os romanos falavam no seu dia a dia o latim vulgar, que se diferenciava do latim clássico pelo vocabulário e pela pronúncia. Agora nós vamos verificar um pouquinho, pessoal, sobre a arte romana, que características que tinham a arte romana. A arte romana, então, pessoal, ela foi influenciada pela arte etrusca, uma arte mais realista. Mas também ela sofreu influência da arte grega, em grande parte, né? Que expressava aquele ideal de beleza que os gregos tanto transmitiam nas suas obras artísticas. Também vamos verificar o uso de arcos e abóbadas na arquitetura, que nós já havíamos comentado anteriormente. Então, a arquitetura também faz parte da arte dos romanos. A representação realista nas esculturas e também o colorido, a delicadeza e a precisão nos detalhes das pinturas, ok? Pessoal, então nas esculturas eu coloquei aqui uma escultura bem realista do imperador Otávio Augusto. Tá, ok? Essa estátua do imperador, pessoal, nós percebemos uma riqueza de detalhes, né? E ela era também feita de maneira assim política, para exaltar a figura dos imperadores, de pessoas políticos muito conhecidos, senadores, mas também as esculturas representavam pessoas comuns. E também a gente encontra ainda em museus e em exposições muitas esculturas de mulheres, né, com uma riqueza de detalhes bastante interessante. Também, então, pessoal, os relevos eram muito utilizados pelos romanos na ornamentação de templos, na construção de edifícios para enfeitá-los, né? Em residências das famílias mais abastadas, sempre existiam os relevos que os romanos apreciavam bastante esse tipo de arte. E na pintura, pessoal? Então, eu já havia comentado em aula anterior, né, que a pintura, a maioria delas que estão até os dias atuais, se encontram lá na cidade de Pompeia, tá bom? Ou então em ruínas de algumas residências dos romanos, né, também foram encontradas pinturas. Muito bem, nós temos aqui então uma mulher com pastilhas de cera e caneta. Ficou muito na moda esse tipo de pintura das mulheres e de homens romanos para mostrar que eles eram pessoas cultas, né, que eles eram pessoas letradas. Então eles são representados em várias situações, como essa daqui, com uma caneta ou um lápis na mão e um livro, tá bom? Apesar do tempo, então esses registros acabaram se perdendo, né, pessoal? Mas a gente pode verificar que as pinturas, elas nos transmitem muito de como era o cotidiano do povo romano. Por isso é tão importante esse tipo de fonte histórica, né, pessoal? Vamos lá, então, para mais uma atividade. Sobre a arte romana, é correto afirmar: letra A, era inspirada na arte egípcia. Letra B, era costume buscar inspiração apenas na arte dos etruscos. Letra C, era uma arte que se inspirava na arte dos etruscos e nos ideais artísticos gregos. E letra D, era uma arte que valorizava apenas a pintura.
Vamos para a correção, né, gente? A resposta, letra C. Era uma arte que se inspirava na arte dos etruscos e nos ideais artísticos gregos. Muito bem, pessoal. Então, o que nós vimos tanto nessa aula de interessante? Vimos como a engenharia dos romanos ela era aliada à praticidade, como ela também era uma engenharia funcional, né, que tinha por objetivo construir monumentos, mas também coisas práticas, como, por exemplo, a construção de estradas, a construção dos aquedutos, que levavam à população água, ou as estradas que serviam para levar as tropas dos exércitos, as mensagens, e também a parte dos comerciantes, que utilizavam aquelas estradas para poder fazer o comércio. Nós também verificamos, pessoal, a língua falada pelos romanos, né, o latim, e como ele até os dias atuais chegou para nós na forma de outros tipos de língua chamadas neolatinas ou românicas, como por exemplo o português, o francês, o espanhol, o italiano. Se nós verificarmos, existem várias palavras que nós falamos no nosso dia a dia e que são muito parecidas com outras de outros idiomas, como por exemplo no italiano, ou no espanhol e até mesmo no latim. São línguas que foram derivadas do latim, ok? Nós também vimos nessa aula, pessoal, como o direito era valorizado entre os romanos, que as crianças aprendiam desde cedo algumas noções de direito, aprendiam a como valorizar as leis e obedecê-las. Os jovens também, nas escolas, os jovens eles eram orientados à prática de falar em público, por exemplo, né, a retórica. Então, nós vamos ter aqui uma valorização muito grande dessa parte da formulação das leis, da divulgação das leis. Isso era muito importante e muito frequente na cultura romana. E também vimos na aula de hoje sobre a arte romana, a arquitetura, vimos sobre um pouco da escultura, um pouco da pintura, né, das obras que restaram até os nossos dias atuais. Então, quem tem a possibilidade ou já teve de visitar as cidades na Itália ou outras cidades do Império Romano, ou até mesmo a cidade de Pompeia, vai ter um museu ao céu aberto. Inclusive, na internet existem vários sites que vocês podem consultar e fazer até uma visita virtual à cidade de Pompeia, à cidade de Herculano, que foram as duas cidades que sofreram mais com a erupção do Vesúvio em 79 depois de Cristo. Então, pessoal, é muito importante que vocês façam essas apreciações, que busquem outras fontes para vocês estudarem e irem além no seu conhecimento, né, pessoal? Isso vale a pena para a gente poder ter uma rotina de estudo, ler outras fontes como revistas, ler livros, sites na internet e também apreciar filmes e documentários, ok? Então essa aula, pessoal, foi muito gratificante, espero que vocês tenham gostado. E eu quero lembrar mais uma vez que vocês devem acessar o Classroom, realizar a atividade para validar a sua presença, tudo bem? E também continuar buscando suas atividades na escola para quem não acessa a internet. Responda essas atividades, levem-na de volta para que o seu professor possa corrigir e dar as orientações necessárias. Então, pessoal, muito obrigada e uma boa semana a todos.